E aí, tudo bem? Tudo certo com você? Sou Alfredo Oliva, sou professor de Teoria da História da Universidade Estadual de Londrina. Estou gravando esse vídeo e também esse podcast para poder me comunicar com os meus alunos. Especificamente hoje, o objetivo é me comunicar com os meus alunos de graduação do primeiro ano. Eu vou pedir naturalmente a compreensão e a flexibilidade de vocês. Eu não estou gravando em um estúdio profissional, estou em casa, eu não tenho como vedar completamente o som, né? Então, eventualmente algum ruído de fora do apartamento onde eu moro, ou mesmo daqui de dentro, é absolutamente inevitável. Embora eu esteja bastante preocupado em fazer essa coisa da melhor maneira possível e poder então me comunicar também da melhor maneira possível com vocês, tá bom? Esse tempo está sendo difícil para muitas pessoas, mas também tenho certeza que está sendo um tempo de descobrir novas coisas, de aprender a lidar com todas essas dificuldades. Então eu queria dizer para você, especialmente que é meu aluno, minha aluna, ou qualquer outra pessoa que porventura esteja me ouvindo, que eu gostaria de levar uma palavra de encorajamento e dizer que eu, enquanto professor, estou fazendo o meu melhor, tá? Investir em equipamento, às vezes eu preciso privar as pessoas da minha família da livre circulação dentro de casa, simplesmente para eu poder fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Então vamos lá, eu vou falar então sobre a escrita ou características da boa escrita. Eu vou fazer algumas considerações baseadas em Haruki Murakami, que é um escritor de literatura japonês contemporâneo, um fenômeno contemporâneo da literatura, e acho que é uma pessoa que tem muito a nos ensinar sobre como escrever. Então, é importante que você tenha consciência de que um historiador ou uma historiadora, dentre tantas coisas, é também um escritor ou uma escritora. É uma pessoa que pesquisa, mas que o resultado dessa pesquisa, para ser comunicado a outras pessoas, ele precisa ser colocado por escrito. Então, um historiador ou uma historiadora é fundamentalmente alguém que escreve. Então, nada mais importante para nós do que discutir como é que a gente pode escrever bem. E eu não só vou falar de Haruki Murakami, mas eu vou me deter especificamente no livro chamado Romancista como Vocação. Vou fazer algumas citações, vou comentar, vou analisar, vou discutir, vou interagir com esse livro importante do Haruki Murakami, onde ele fala do trabalho dele como romancista e com isso ele deixa uma série de pistas para a gente trilhar esse caminho, tá bom? Então vamos lá. Quando nós decidimos nos tornar historiadores, nós vamos ter que desenvolver então diversas habilidades e dentre elas a habilidade de escrever bem. E a pergunta é, como podemos então aprender a escrever de forma correta e ao mesmo tempo atraente, né? Um bom historiador ou uma boa historiadora é alguém que consegue atrair as pessoas para o seu texto. Se o texto não for atraente, mesmo que você tenha coisas muito importantes para dizer, é possível que as pessoas não se interessem por aquilo que você gostaria de comunicar para elas. Como é que a gente aprende a escrever bem? No meu modo de ver, para qualquer habilidade que alguém deseje adquirir, só existe um meio. É um meio utilizado pelas crianças, que é espelhar alguém que apresente aquilo que nós queremos aprender. Então, se você quer aprender bem, o caminho, no meu modo de ver, é o mais óbvio. Leia pessoas que sabem escrever bem. Via de regra, escritores de best-sellers do campo da literatura, não somente eles, mas são as pessoas com maior potencial a nos ensinar a escrever. E esse é o caso de Haruki Murakami, é um fenômeno da literatura contemporânea. Então vamos lá, algumas dicas que eu pesquei ao longo da leitura desse livro. E a primeira delas é simplicidade. Escrever bem significa escrever da forma mais simples possível. E o Murakami fala uma coisa muito interessante, né? Eu vou fazer a leitura de um parágrafo que está na página 12 desse livro. Olha que legal que ele diz. Em minha opinião, escrever romances não é um trabalho apropriado para pessoas muito inteligentes e de mente afiada. Naturalmente é necessário certo nível de esperteza, cultura e conhecimento para escrevê-los. E acho até que sou dotado de um nível mínimo desses fatores. Provavelmente. Talvez. Mas se alguém me perguntar, é mesmo? Tem certeza? Vou ficar
em dúvida, né? Por quê? E ele vai explicar por que isso. Ele diz, a justificativa dele vem na página seguinte, na página 13. As pessoas com vasto conhecimento não precisam escolher um recipiente confuso e estranho como a narrativa. Nem precisam ter o trabalho de criar do zero um cenário imaginário. Elas podem combinar de forma lógica os vários conhecimentos que possuem e verbalizá-los para convencer e impressionar facilmente os outros. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se você for muito inteligente, se você dominar muito a capacidade de raciocinar de forma abstrata, se você for capaz de fazer conexões entre diversos fenômenos de forma muito ágil e rápida, o que ele está dizendo? Assim são as pessoas inteligentes. Você não vai se dar bem na escrita de romances. Por quê? Porque o romancista, ele floreia. O romancista circula. O romancista cria uns cenários. O romancista cria personagens, cria situações. Tudo para poder transmitir uma ideia. E as pessoas de mentalidade afiada, elas vão direto ao ponto. Então, escreva com simplicidade, escreva da forma mais direta possível, escreva da forma mais concreta possível e ao mesmo tempo não entregue toda a informação de uma única vez, certo? Vá criando o desejo daquela pessoa que está lendo o que você escreve, o desejo de descobrir o anseio por aquilo que vai vir na sequência. Okay? E o Murakami narra uma experiência muito interessante de quando ele começou a escrever. Ele escrevia em japonês, porque ele é japonês, mas ele também conhecia e dominava bem a fala e a escrita da língua inglesa. Então diz que quando ele escrevia em japonês, ele tornava a narrativa muito complexa, usava um vocabulário muito complexo. Então ele começou a escrever em inglês e ele percebeu que em inglês ele tinha um vocabulário extremamente limitado. E com isso ele conseguia escrever de forma mais simples e mais clara. E ele usou essa ferramenta para simplificar o seu trabalho de escrita, né? Às vezes as pessoas na vida acadêmica tornam tudo muito complexo e muito chato. Então, seja simples. Aprenda com o mestre Haruki Murakami. Segundo aspecto que eu pensei no livro dele, ao longo do livro dele, é quando ele fala sobre o sofrimento. Ele está dizendo assim: não é legal sofrer, não é legal enfrentar uma situação adversa. E ele diz mais, ele diz que algumas pessoas, quando enfrentam situações adversas, elas podem sofrer um trauma tão grande que isso pode criar marcas que provavelmente nunca mais deixarão aquela pessoa. Então, é óbvio, se é possível evitar o sofrimento, é melhor evitar o sofrimento. Mas ele diz, se não é possível evitar o sofrimento, então aprenda a partir do sofrimento, aprenda a partir das adversidades. E ele diz mais, ele diz que boa parte da matéria-prima para os seus romances, ele retira das situações adversas que ele enfrentou ao longo da vida. Inclusive, ele chega a criar arquivos, seja literalmente no computador, ou arquivos na sua memória, na sua mente, né? Ele tem uma memória muito boa, o Murakami, e ele vai criando arquivos de como ele sente, como ele experimenta o sofrimento, a dor, a adversidade, e ele utiliza isso quando numa narrativa ele está narrando a dor, o sofrimento ou o modo como um personagem tem que lidar com uma situação de adversidade. Isso é legal, né? Parece que foi feito por encomenda para mim e para você, que estamos passando por uma pandemia, estamos tendo uma série de limites, de dificuldades, e a dica dele é: aprenda, observe como você reage, observe internamente como isso se processa, de preferência anote, crie uma memória disso, porque você vai poder utilizar isso no seu trabalho depois como o historiador, quando estiver discutindo o sofrimento de algum personagem do passado, algum personagem histórico, no nosso caso, que somos historiadores e historiadoras que lidamos com fatos históricos, com fatos reais. Terceira dica que eu identifico nesse livro do mestre Murakami é a alegria. Olha que citação legal na página 32. Ele diz assim: e penso, e agora? O que vou escrever? Sinto uma grande felicidade nessa hora. Para ser sincero, escrever nunca foi um sofrimento para mim. Nunca me vi em apuros sem conseguir produzir. Felizmente, na verdade, acho que não tem sentido escrever se esse ato não for agradável. Eu acho que não faz sentido fazer nada que você tenha oportunidade de escolher, que você não faça por
alegria, por prazer, certo? Se você escolheu fazer uma graduação em História, não faz sentido nenhum você fazer uma graduação em História sem estar feliz em estar fazendo isso, certo? E você está tomando conhecimento de que boa parte da sua vida agora você vai passar lendo e escrevendo. Então, ler e escrever deverá ser necessariamente uma fonte de alegria para você. E se esse não é o teu sentimento, uma boa dica é: vá procurar fazer então outro curso, vá procurar fazer outra coisa, certo? Eu não estou aqui naturalmente desprezando ou querendo desanimar ninguém. O que eu estou querendo dizer é exatamente o contrário. Historiografia, fazer história, fazer pesquisa, escrever, deve ser uma fonte de felicidade para você. Você deve se sentir alegre toda vez que vai escrever. Toda vez que alguém disser: você precisa ler um texto agora, você precisa ler um livro, isso deveria inspirar em você alegria. Quarta dica: foco. E ele diz o seguinte, citação da página 43 do livro: o motivo é bem simples. Tenho uma visão própria do mundo e um processo interior muito específico para dar forma à minha visão. Como o meu modo de viver é consistente, para manter esse processo eu preciso ser uma pessoa autocentrada. Tem um foco, precisa ter um objetivo. O que eu quero ser? O que eu gostaria? Eu estou entrando agora no primeiro ano da graduação em História. Qual é o meu objetivo com esse curso? Eu quero apenas ter um diploma? Ou eu quero ter um diploma para poder exercer o meu trabalho como professor, como professora? O que eu quero com o meu trabalho como professor ou professora? Eu quero apenas ganhar dinheiro e sobreviver com isso? Ou eu quero, através da minha profissão, influenciar pessoas? Eu quero semear conhecimento, eu quero contribuir com a formação das pessoas, eu quero despertar a curiosidade nas pessoas, eu quero despertar solidariedade, eu quero despertar respeito pela diversidade cultural, pela diversidade de gênero, pela diversidade em todos os sentidos possível. O que eu quero? Qual é o meu foco? Eu quero ser um pesquisador, uma pesquisadora? O que eu preciso para ser um pesquisador daqui 4 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como é que eu mantenho esse foco? Isso é muito importante. Então, isso porque o trabalho de escrita é um trabalho, se feito diariamente um pouco, ele funciona melhor do que você fazer muita coisa em um tempo concentrado. Então, se você escreve 2 páginas por dia, o que não é nenhum absurdo, faça as contas aí. Se você fizer isso durante 6 meses, quantas páginas você vai conseguir escrever? Muita coisa. Você vai conseguir escrever um livro inteiro. Agora, o que acontece com a maior parte, se ele fica sabendo que ele tem que entregar um trabalho de 30 páginas daqui 4 meses, o que a pessoa faz? Nada durante 3 meses e meio e desespero total durante os últimos 15 dias ou os 15 dias que antecedem a entrega do trabalho. E depois, para escrever 30 páginas em 15 dias é um absurdo. Para escrever 10 páginas em uma semana é um absurdo. Mas escrever 1 página por dia é muito fácil. Então é preciso ter foco. Outra coisa, 5ª dica, ele fala em originalidade. Quer dizer, a academia muitas vezes poda essa originalidade ao querer que as pessoas utilizem determinados padrões. Tudo bem, a gente vai ter que aprender o que é a escrita acadêmica, a gente vai discutir, a gente vai ter uma unidade mais para frente, a gente vai ter que respeitar algumas regras da academia. Tudo bem, mas é muito importante a originalidade para nós. Você deve começar a pensar desde já em qual seria o seu estilo, de que modo você gostaria de escrever, de que modo você gostaria de ser reconhecido como historiador ou historiadora. E não ligue muito para as críticas, não ligue muito para aquilo que as pessoas estão dizendo do seu trabalho, do seu modo de ser. Ele cita na página 50 do livro o pintor que eu mais gosto, que é Vincent van Gogh, o grande pintor do século XIX, um pintor extremamente original, mas que teve que conviver com o fato de que não conseguia ganhar dinheiro com a sua obra de arte, não conseguiu ser reconhecido enquanto esteve vivo. Isso aconteceu décadas após a morte dele. Hoje os quadros de Van Gogh valem milhões, só um quadro vale muitos milhões de dólares, mas eles valiam muito pouco ou quase nada enquanto ele estava vivo. As pessoas ficavam chocadas com a arte dele, ficavam incomodadas, às vezes escandalizadas com a arte dele, mas ele manteve o foco, ele fez o tipo de arte que ele gostaria de fazer naquele momento. Não fez concessões nem ao mercado e nem à opinião das pessoas. Ele fez arte do jeito que ele gostaria de fazer. Isso teve um preço para ele durante a sua vida, mas ele conseguiu marcar a história
da pintura. Esse é o preço da originalidade. O que você pode fazer? Em que você pode usar em termos de estilo, em termos de pesquisa? Vamos pegar um exemplo do campo da historiografia. As pessoas pegavam os documentos da Inquisição e achavam que os documentos da Inquisição serviriam apenas para se fazer história da Igreja Católica Apostólica Romana enquanto instituição. Até o dia que alguns historiadores e historiadoras perceberam que era possível trabalhar a religiosidade popular a partir do mesmo documento, que as pessoas apenas faziam historiografia da instituição, das elites. Então, veja, bastou alguém olhar de forma diferente uma fonte que vinha sendo utilizada há muitas décadas, e aí um pouquinho de originalidade, um pouquinho de criatividade, um pouquinho de perspicácia para poder olhar de forma diferente um documento. Outra coisa, a sexta dica é treino. Tudo aquilo que a gente precisa aprender, a gente precisa treinar. E em que envolve o treino para se tornar um bom escritor ou uma boa escritora? Ele diz, primeiro, ler. Uma pessoa só consegue escrever se tiver uma fonte jorrando do seu interior. E essa fonte que jorra do nosso interior precisa ser alimentada. Se não entrar nada, não tem o que sair de lá de dentro. E a fonte que a gente tem, que nutre principalmente a nossa habilidade de escrita, é a leitura. Você precisa ler. Quanto antes você se tornar um leitor voraz, uma leitora voraz, antes você se tornará um escritor ou escritora habilidoso ou habilidosa. Pense nisso. O segundo elemento fundamental para o treino no campo da escrita é observar. Olha que legal isso. Ele fala em olhar com cuidado e atenção as pessoas, ou seja, observar tudo à sua volta. Se você sai para caminhar no lago do Igapó, observe a água, observe as árvores, as flores, as plantas. Sinta o cheiro que as plantas exalam, sinta o cheiro da água, observe o jeito como as pessoas andam, observe a diferença de tons de cor de pele das pessoas, observe todos os detalhes da vida das pessoas. Isso serve como base para treinamento, para você também começar a exercer a minúcia quando estiver interpretando um documento. Então, o ofício de escritor, o ofício de pesquisador, pesquisadora, passa pelo desenvolvimento da capacidade de observar a minúcia, seja na natureza, seja nas pessoas, seja nos documentos. Criar um arquivo. Outra dica dele, que faz parte do treino do escritor ou da escritora, criar um arquivo. O Murakami diz que ele tem um arquivo interno. Eu tenho muita dificuldade de acessar as informações que estão armazenadas. Eu preciso de estímulos, então eu anoto em arquivos digitais ideias. Eu tenho um canal no YouTube, então quando tenho uma ideia eu faço um roteiro, anoto 3, 4 coisas sobre um tema, e quando eu sento para gravar, só aquilo é suficiente para eu me lembrar de todo o desenvolvimento de uma ideia. E por fim, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: parte do treino como escritor é preparo físico. É muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, o Haruki Murakami, além de ser um exímio escritor, um sucesso no campo da literatura, ele é um maratonista e ele treina quase que diariamente. Ele corre algumas dezenas de quilômetros quase todos os dias, e ele diz que isso é importante. Ele precisa ter um corpo físico bem treinado, ele precisa de preparo físico para pesquisar e para escrever. Se você precisa passar 8 horas na frente do computador pensando e escrevendo, o seu corpo precisa estar saudável. Imagina se o seu corpo estiver debilitado, como será difícil para você passar tanto tempo assim. Então, cuide-se, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, coma bem, alimente-se bem, faça exercícios, faça coisas legais, interessantes, e isso tudo vai ajudar o seu trabalho como pesquisador e pesquisadora, como escritor. Depois ele fala, a sétima dica é descanso. Toda vez que você trabalha, você precisa alternar trabalho com descanso. Então, por exemplo, eu uso a seguinte estratégia. Recentemente mesmo, no início deste ano, eu estava terminando de escrever um livro. Escrevi a maior parte dele entre janeiro, fevereiro e março. Terminei de escrever nas 2 primeiras semanas da quarentena, em função da pandemia do coronavírus. É muito interessante. O que eu faço? Deixo o computador preparado, faço o roteiro do que eu vou escrever, planejo quantas horas eu vou trabalhar por dia. Às vezes, quando eu preciso trabalhar muito, eu fico 8, 10, 12, 14 horas escrevendo. Mas o que eu faço? Eu alterno
períodos em que eu escrevo com períodos em que eu fico pintando. Eu gosto de pintar, eu gosto de fazer artesanato, eu pinto algumas telas. E isso ajuda. Por quê? Porque além de eu descansar da atividade intelectual, quando eu estou fazendo algo que é lúdico, prazeroso, estou também alimentando a minha criatividade, que eu vou utilizar para o meu trabalho como escritor. Então, não só pausas importantes depois que você escreve, por exemplo, se eu escrevo um capítulo inteiro, eu encosto o capítulo e descanso uma semana, 15 dias, depois eu reviso o capítulo. Então essa pausa é importante para você descansar a mente e poder retornar para a escrita do seu texto. Mas também pausa durante a própria escrita. Se você fica 4 horas escrevendo, você chega num estado limite, então você precisa parar, fazer durante 1 hora, 2, alguma coisa que seja muito prazerosa para você, para depois voltar a escrever. Isso é muito importante. A 8ª dica do Murakami é estar atento às críticas. Isso também é uma arte, porque você não pode se fechar à crítica, aquilo que o outro diz sobre o seu trabalho, mas também não pode ceder tão facilmente às críticas que o outro faz ao seu trabalho. Eu tenho também bastante dificuldade, eu sempre reajo, quando alguém critica um texto meu, alguma coisa minha, eu tenho uma reação instintiva, uma reação espontânea, às vezes até uma certa ira, mas num segundo momento eu deixo isso assentar e depois eu falo, não, pode existir algo de razoável nessa observação, eu preciso aprender com o que essa pessoa está dizendo. O Murakami diz que muitas vezes ele não concorda com as críticas e ele mantém exatamente como está. Ou, mesmo que ele discorde das críticas, ele reescreve o mesmo conteúdo de uma outra forma. Ou seja, ele diz que ele sempre reage de alguma forma às críticas, seja incorporando, seja alterando ou simplesmente se tornando indiferente à crítica em termos de conteúdo, mas ainda assim mexendo na estética do texto, mexendo na linguagem do texto de alguma forma para mostrar que aquela crítica mexeu ou produziu algum impacto sobre ele. Depois ele fala, em 9º lugar, sobre intuição. Quer dizer, ele está dizendo, olha, acredite na sua intuição. É engraçado isso, que nós estamos falando de pesquisa acadêmica e talvez algumas pessoas fiquem incomodadas com o fato de eu dizer que também no nosso campo é importante que a gente tenha intuição. Mas vamos lembrar que mesmo no campo das ciências mais rígidas, mais duras, a intuição é importante. O feeling, aquela primeira impressão, aquele primeiro impulso, às vezes pode ser aquilo que vai te conduzir à solução de um problema. Então, às vezes você está dormindo, ou você está tomando banho, ou você está caminhando, ou sei lá, em alguma situação você está relaxado e vem uma ideia, um insight. Essa intuição pode ser muito importante, que no seu trabalho como escritor ou escritora exista espaço para a intuição, ok? Então, para finalizar, nessa sequência então, que eu narrei aqui, nós analisamos algumas ideias de um escritor de ficção. Nós sabemos que escrever historiografia envolve alguns desafios que o escritor ou escritora de ficção não tem que enfrentar, certo? Nosso trabalho é de uma natureza um pouco diferente, embora existam alguns aspectos que faz com que estejamos próximos das pessoas que escrevem ficção. Nas aulas seguintes deste curso, nós vamos aprender a lidar com os desafios da escrita especificamente acadêmica, de forma geral, e da escrita historiográfica de forma bastante particular, tá bom? De qualquer forma, para sobreviver no mundo acadêmico, é preciso dominar uma série de habilidades que estão sendo indicadas aqui por esse escritor japonês fascinante chamado Haruki Murakami. Tá bom? Então eu vou pedir para você fazer um exercício, que é escrever. O primeiro exercício, que é escrever um texto de 10 linhas em que você narra sua autobiografia em primeira pessoa e depois entrar em contato com um colega seu por WhatsApp, seja lá como for, o meio que você puder, ou algum amigo, algum parente, alguma pessoa de dentro da sua casa, e escrever um segundo texto pequeno de 10 linhas narrando a história, a biografia dessa pessoa em terceira pessoa, você falando dessa outra pessoa. Um exercício de escrita. Lembre-se, saber escrever bem significa treinar bastante a escrita. Quanto mais você escrever, mais você vai conseguir escrever de uma forma adequada. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.